Olá pessoal, acabou caindo pela segunda vez aqui a live. Vou esperar a confirmação de vocês aí se voltou aí para vocês. Agora sequer tá aparecendo aqui, eu encerrei o último vídeo e nem mostrou para mim ali. As pessoas, mostrou só depois as pessoas que estavam presentes, mas no ao vivo não estava mostrando. Então vou esperar a confirmação de vocês aí, para que a gente dê sequência aqui. A gente já estava no finalzinho, infelizmente aí aconteceu isso hoje, não vai dar nem para deixar a live gravada, infelizmente. Giza entrou de novo, se puder confirmar aí para mim, Giza, se voltou a conexão, se está normal. Não tinha acontecido, são 92 lives, pela primeira vez acontece isso, 2 vezes caiu a conexão, não foi a conexão na verdade, né? Minha conexão tá normal, mas acabou do nada, apagou tudo aqui no Instagram, ficou uma tela preta e caiu. Tomara que nos próximos dias não aconteça isso, tudo normal. Giz, obrigado pela confirmação. Cássio entrou novamente aí. Poxa, infelizmente, eu não sei, hoje o Instagram tá de sacanagem mesmo, né? Eu não vou culpar o Instagram por aquilo que eu estou sentindo, né? Como eu estava falando antes, mas hoje realmente não sei o que aconteceu. Já tive situações em que a conexão caía, em que dava ali uma pausa, mas eu sempre, inclusive, todas as 91 lives estão ali gravadas inteiras. Essa, infelizmente, eu nem vou conseguir gravar. Infelizmente, porque estava sendo uma live que eu estava considerando muito boa, essa da comunicação. Mas, enfim, se dirigindo para o final, então, né, só para a gente chegar ali, fazer um fechamento, né, porque aí amanhã, de repente, ao longo dessas próximas 8 lives que a gente tem, de repente, quando eu for abordar novamente essa parte da comunicação, eu trago novamente esse tema para a gente dar mais uma pincelada. Mas então a gente fecha, então, com essa sequência, né, então, da comunicação assertiva de Marshall Goldschmidt, né, que são a observação primeiro, né, fazendo um resumo rápido aqui para quem não pegou desde o começo. A observação, né, primeiro é observar o que está acontecendo na situação sem avaliar e sem julgar, esse é o primeiro ponto. Depois, entender o que eu estou sentindo, identificar o que eu estou sentindo e expressar isso, né? Depois é a parte do pensar, que é quando eu me responsabilizo por aquilo que eu sinto, quando eu sei que o outro ele pode ser um gatilho, mas ele não é a causa do que eu sinto, então eu me responsabilizo por esse sentimento e por fim aí sim eu faço a solicitação, que é o quarto passo, que é quando eu dou uma sugestão de solução para a pessoa de uma forma específica, entregando um meio e uma possibilidade de ação para ela, que é quando eu realmente transformo as necessidades e os valores que eu estou sentindo em pedidos e estratégias, que é quando eu entrego realmente algo específico para a pessoa poder fazer. E aí dessa forma aí, então a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva. Do mesmo modo, a gente também pode colocar essa nossa atenção para que o outro também tenha a possibilidade de fazer isso com a gente. Isso pode trazer uma harmonia. Então, trazendo um exemplo rápido aqui para a gente possa colocar isso em prática. Então, imagina vocês que existe um funcionário, tá? E aí ele está ali dentro de uma corporação e aí ele tem o horário dele ali para trabalhar, tá tudo definido, foi tudo pré-combinado. E aí chegou num momento ali que o gerente dele, o chefe dele, o superior dele pediu para que ele fique até mais tarde. Então, hoje eu vou precisar que tu fique até mais tarde, trabalhe 3 horas a mais. E aquilo ali não estava agendado, aquilo ali não estava confirmado. E essa pessoa, esse funcionário, o João, vamos chamar assim, o João ele precisava ali, tinha um outro compromisso para depois que saísse dali. Então ele já tinha marcado, combinado um compromisso de família. E aí ele recebe de surpresa essa comunicação de que ele vai precisar ficar no trabalho dele um pouco mais. Então, nesse momento, o João ele tem 4 possibilidades, tá? E aí, óbvio que vai depender muito daquilo que realmente ele pode ou não fazer sobre o trabalho dele. Daqui a pouco aquilo ali pode ter uma consequência, né?
se ele não ficar, pode ser que ele seja demitido. E aí cada um é que sabe o que vai fazer da sua vida. Porém, em termos de comunicação, existem 4 possibilidades, que eu acredito que 2 não servem para nada e 2 são que a gente pode colocar em prática essa comunicação assertiva da qual eu falava aqui. Então, o primeiro tipo de comportamento é a comunicação passiva, é o comportamento passivo, que é simplesmente o João aceitou aquilo ali e aí foi lá, deixou o compromisso dele de lado, aceitou aquilo ali e não falou absolutamente nada. Só simplesmente aceitou, foi lá e trabalhou e aí ficou daquele jeito. O que é o problema disso? O João ele consegue com esse comportamento passivo, ele arruma um problema familiar, porque ele deixa o compromisso familiar na mão, e segundo, ele não trata sobre essa questão que foi fora do que era o combinado, e aí provavelmente essa mesma situação ela vai voltar a acontecer no futuro, porque ele não resolveu a raiz do problema. Segundo ponto, que também não serve para nada, é o João recusar o convite, ir para cá, dizer que não vai ficar e ter um comportamento agressivo, que é o quê? Sair, passar o dia todo falando mal do chefe dele que pediu para ele ficar 3 horas a mais. Aí ele vai para o compromisso familiar dele e ele não consegue nem aproveitar, ele não consegue nem desfrutar, porque ele ainda está com a cabeça naquilo que o chefe dele fez. E aí ele fica ali reclamando, olha que absurdo que essa pessoa fez, olha, me chamar para ficar trabalhando a mais sem combinar. Ele faz daquilo ali virar uma questão de vida para ele. Nenhum desses 2 comportamentos, nem o passivo e nem o agressivo, ele resolve a situação e também não são formas maduras de lidar com a situação. Então, quais são as 2 formas assertivas? Sendo que a gente tem 2 possibilidades, dele aceitar ou não aceitar. As 2 formas assertivas, comunicação assertiva para que ele possa lidar com isso são, primeira delas, ele recusa o pedido, e ele explica ali para o supervisor dele o seguinte, olha só, hoje infelizmente eu não vou poder ficar porque eu já havia marcado um compromisso de família, mas ao mesmo tempo ele já sugere uma solução. Olha só, não era o que a gente tinha combinado, mas eu não me importo se tiver que trabalhar, às vezes eu trabalho, se eu não tiver um outro compromisso, eu só vou pedir para que seja pré-agendado, que seja avisado um pouco com antecedência, que aí eu consigo me organizar na minha casa e aí eu consigo ficar aqui sem problema, de boa. Essa é uma forma assertiva. E a outra forma assertiva é o João, que aí depende, por exemplo, dependendo, ele precisa daquele trabalho ali, se ele não fizer aquilo ali, pode ser que ele seja demitido, então ele tem que olhar para essa necessidade dele também, e aí nesse momento ele não deixa de se posicionar, ele também fala para o supervisor dele, para o chefe dele o seguinte, olha só, eu vou ficar, mesmo você me pedindo aqui de última hora, eu vou dar um jeito de comunicar à minha família que eu vou ter que ficar, mas eu vou pedir para você para que a gente possa se organizar, porque se isso acontecer de novo numa próxima vez, infelizmente eu vou ter que te deixar na mão, eu não vou poder ficar. Então eu peço que, para que a gente possa se entender aqui numa próxima vez, você me avise com antecedência, dessa forma eu me organizo, porque eu ficar aqui, eu vou estar tendo uma consequência lá na minha família, eu vou estar tendo um problema lá, porque eu já havia marcado um compromisso, mas não tem problema, eu vou comunicar a eles e hoje eu fico, mas eu só vou pedir para que numa próxima vez você me avise com antecedência para que eu já possa saber dessa situação, ou então eu saber pelo menos que existe essa possibilidade disso acontecer e aí eu já não marco nenhum compromisso para um outro horário, se tem essa possibilidade de eu ficar. Então essas são formas maduras da gente resolver, é uma comunicação assertiva. Mais importante do que ele ficar ou não ficar, porque ele aceitar ou recusar o convite, é ele agir, é fazer o que eu chamo de agir na causa. Ele vai lá e se posiciona de uma forma que aquilo ali não se repita mais no sentido de se tornar um problema. É aquela velha metáfora que eu falo, né? Se tem uma goteira na casa, não adianta tu colocar um balde ali e esperar a goteira bater ali, tu não vai estar resolvendo o problema, tu vai estar só ali dando uma varrida para debaixo do tapete. Como que se resolve o problema? Indo lá no teto e consertando aquela goteira para que acabe não tendo mais aquela goteira lá no teto. Aí tu resolve e aquilo ali não volta a acontecer. Essa é a forma assertiva da comunicação que o João, nesse caso, poderia utilizar. Pegando só um caso como ilustração, como exemplo, tá? Então, dessa forma, a gente fecha aí a live de hoje, dividida em 3 partes. Infelizmente, as 2 primeiras
não vão estar aqui, mas não adianta eu ficar aqui também reclamando do que já foi, do que já aconteceu. Essa é a vida real, fazer live tem essa possibilidade, mas amanhã a gente volta também com o terceiro tema, que é a construção de hábitos, né? Para quem não estava aqui, eu expliquei lá no começo da outra live, até porque não vai ficar gravada então, as primeiras partes, então eu vou repetir aqui. Essas 10 últimas lives do ano que começaram ontem, eu dividi nos 3 temas principais que eu abordo aqui no dia a dia, que é mentalidade, que é a busca pelo amadurecimento, segundo, comunicação, que é esse domínio de linguagem, e terceiro, construção de hábitos. Então, como que eu vou fazer nessas 10 lives, né? Uma live sobre mentalidade, a segunda sobre comunicação, a terceira sobre hábito. Depois, de novo, mentalidade, comunicação, hábito. Depois, uma terceira parte de cada um desses temas. E a 10ª e última live, que é a live número 100, aí a gente faz um fechamento, que é onde eu vou estar trazendo também uma grande surpresa para todos vocês que estiverem presentes. Tá bom, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus. Vou ver agora se eu vou deixar essa live gravada, não sei se vai fazer muito sentido deixar só esse último trecho, mas vou ver o que eu faço aqui, senão a gente repete ela num outro momento. Então quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje. O Cristiano Machado esteve aqui, o seu Jorge, a Ju Ribeiro, Dani Klaus, grande Cássio pela primeira vez presente aí, obrigado pela presença, meu amigo, parceiro de corrida aí. Giza Machado, obrigado pela presença também, e o Marco Aurélio, que chegou aí no final também. O Wilson Medeiros também esteve presente aqui nas anteriores. Então, deixar aqui um agradecimento a todos vocês que estiveram presentes. Lembrando que deixa gravado com um resumo no comentário. Boa sugestão, Cássio. Obrigado pela sugestão. Isso já é a prática da comunicação assertiva. Ó. Colocou um pedido específico, falou o que fazer. Isso aí já é colocar em prática a comunicação assertiva. Obrigado pela sugestão será aceita e eu vou fazer isso, vou colocar lá nos comentários um resumo da live. Obrigado pela participação, já chegando aí. Então, obrigado, pessoal. Lembrando que as nossas lives com um novo horário das 7 horas da manhã. Então, essa foi a nossa live número 92. Faltam mais 8 lives para a gente fechar o ano. E então, eu desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.